Saudações tricolores, eu sou Vinícius Ramalho e está começando mais um Made in Cotia, 31 edições desse programa que conta todos os bastidores da base tricolor e hoje um programa um pouco mais voltado para as categorias menores, porque teve título do outro lado do mundo, tem campeonato estadual no comecinho e a gente também conversou com o cara que cuida de todas essas categorias menores, além de grandes nomes eternizados nas paredes de Cotia. Confere aí que o programa de hoje está sensacional. Quantos títulos a gente já contou aqui no nosso Made in Cotia e agora nós vamos falar de um que foi lá do outro lado do mundo, porque o nosso Sub-14 faturou o torneio internacional de Tóquio. Quem foi o técnico lá foi o Andrei Maíra, outro que está acostumado a levantar a taça. Contou um pouco da vivência lá no Japão e também teve até torcida. Fica ligado que essa história tá legal demais. Bem, foi uma experiência maravilhosa, né, do ponto de vista futebolístico, cultural. Dos meninos, a maioria, primeira viagem para o exterior. Ficamos muito bem hospedados lá. E foi uma viagem muito positiva, em todos os aspectos, né? Troca de cultura, conhecimento de escolas diferentes de futebol. Os jogos foram muito bons, os meninos tiveram um comportamento exemplar, fora e dentro do campo. Então, isso é sempre importante, isso faz parte, porque nós sabemos que o jogador formado no São Paulo vai para o mundo, não vai só para o profissional do São Paulo. E aí a gente parou para conversar com o pessoal, eles andaram 700 quilômetros para assistir o clube. E assim, a gente achou que ia assistir um jogo. Eles ficaram todos os dias de competição, trocaram ideia com os meninos, tiraram foto. Eu não vou me lembrar o nome do rapaz, ele estava com a van que entregou a camisa nova para o Mineiro, para o Josué, para o Lugano. E ele foi até lá, tirou foto com os meninos, acompanharam os jogos, ficaram até a final. E para nós assim foi muito gratificante, porque primeiro que tinha um pedacinho do Brasil lá e você sentiu o acolhimento da torcida é fantástico, é muito legal. Meu nome é Hiromi, eu nasci aqui no Japão, cresci aqui no Japão. Eu vivo aqui no Japão com meu marido e o meu cão. Meu nome é Wagner e moro aqui no Japão há 20 anos. E sou de Itapecerica da Serra, Zona Sul de São Paulo. Em 2021, quando o São Paulo conquistou o Paulistão, eu vi realmente amor, carinho, né, dedicação, tudo que o Magrão tem. Isso é um sentimento. Me interessou o que é São Paulo Futebol Clube. Assim que eu comecei a pesquisar, eu vi o São Paulo Futebol Clube tem muito conexão, muito forte com o meu país, o Japão. E nós sentimos um pouco desse sentimento, né, do São Paulo chegar aqui e nós poder encontrar a molecada no hotel. Eu sinto muito orgulho de ser São Paulina no momento, né? E ganhou o jogo, sabe? Aquela sensação, torcida tocando ali, nós cantando ali do lado dos jogadores ali, muito perto. E 7-0. Foi experiência sensacional. Uma parte do sonho realizado. A cada jogo a gente colocava para os meninos, né? Primeiro representar muito bem a equipe do São Paulo, o símbolo do São Paulo. A gente tem a noção da grandeza. Depois respeitar todos aqueles que estavam indo assistir e fizeram um esforço absurdo de estarem conosco. Talvez eles não tenham ainda a noção, a dimensão do que tudo isso representa, do que eles fizeram, né? E futuramente eu tenho certeza que eles entenderão, os meninos nossos. Mas a cada jogo a gente reforçou, principalmente na final, e o carinho deles foi muito bacana. E isso com os japoneses também. Todos eles lá ficaram admirados, com a torcida olhar e falaram, a torcida tá aqui. E aí tava com batuque, foi muito bacana isso daí.
Cotia recebeu alunos da SPFC University e quem dividiu sua experiência com os alunos, inclusive com a presença de jogadores da base tricolor, foi Caio Ribeiro, hoje comentarista, mas que foi revelado para o futebol pelo São Paulo. Sempre uma troca de conhecimento, passar um pouquinho da minha experiência dentro e fora de campo, ouvir o lado deles em termos de expectativa de mercado, do que eles pretendem atingir com esse curso. Eu fui atleta dos 5 aos 30 anos, há 17 anos estou na TV Globo, e para muita gente não sabe, a minha faculdade foi de gestão do esporte, então sou formado em cursos como esse. Tá sendo uma experiência inexplicável, que a gente está tendo bastante conhecimento fora do futebol. Isso com certeza vai agregar dentro de campo e também fora e para o nosso conhecimento. Acompanha o Made in Cotia desde sempre, já viu o Menta falar várias vezes aqui nas diversas categorias que ele passou e dessa vez ele contou pra gente um pouco desse trabalho que ele vem fazendo na iniciação, um papo sempre muito legal com o Menta, confere aí. O primeiro passo aqui é conseguir conscientizar todos os treinadores que o nosso processo aqui é para formar um atleta. Isso está bem claro para mim, está bem claro para a direção, para o São Paulo. Então, é conseguir criar dentro dessa cultura que o São Paulo já tem, né, na cabeça dos treinadores, para que eles almejem sempre o desenvolvimento individual, o desenvolvimento dos atletas. Hoje, eu, na coordenação aqui da iniciação, então eu tenho esse processo nas minhas mãos de conseguir aliar o bom desempenho desportivo, coletivo, com o ótimo desenvolvimento individual dos atletas. Então, é uma missão primeira minha, é conseguir com que todo mundo, todos os treinadores, todas as comissões foquem no desenvolvimento do atleta. Olha, é justamente esse de identificar o talento, ajudar o treinador na construção, né, desse talento, da melhora desse menino, do desenvolvimento, do upgrade desse garoto no processo. É um processo longo, é um processo que a gente começa aqui no São Paulo cedo, né? 9, 8, 10 anos. E esse garoto tem um processo longo e a gente tem que enxergar o que ele tem de potencial para ser desenvolvido, quais são as dificuldades desse garoto. Conscientizar o treinador, ensinar o treinador esse caminho, né, de não se preocupar apenas com a equipe dele, com a equipe que está no comando dele naquele período. Óbvio que isso é inerente de qualquer treinador, de qualquer atleta, de querer vencer, conquistar como equipe. Isso é claro, é óbvio. Só que nesse processo eu tenho que ter muita observação, né, muita análise, muitas conversas, muitas reuniões com os treinadores para entender a cabeça deles, para que eles entendam o que o clube espera desse processo. Nesse ano, o atleta fica 1 ano, 8 meses, 10 meses com aquele treinador e ele vai seguir para o treinador de outra categoria. Então, um outro ponto que a gente alia a isso é os treinadores conhecerem as categorias. E eu estou me dedicando bastante, quero conseguir ter, assim, entregar muita qualidade no meu trabalho, fazer com que o São Paulo continue sendo grande, continue crescendo, continue encantando, né? A gente consegue hoje ver no profissional jogadores recém-saídos aqui de Cotia e conseguindo ganhar o seu espaço, conseguindo colocar o nome na história. Então, a gente quer que cada vez mais isso aconteça, com mais qualidade, né? Que a gente eleve mais o nome do São Paulo em patamares aí que eu não sei se ainda tem algum patamar que o São Paulo não atingiu, mas se tiver, a gente quer colocar mais o São Paulo nesses patamares. Nesta temporada, que o CFA completa 20 anos, as paredes de áreas como vestiário, refeitório e refis ganharam pinturas lembrando grandes jogadores formados em Cotia, além de conquistas históricas das categorias de base do tricolor.
Em mais uma iniciativa que mostra a integração entre o CT da Barra Funda e o CFA Laudo Natel, os goleiros do time profissional Rafael, Jandrei, Yang e Leandro fizeram uma palestra com os goleiros de todas as categorias de base do tricolor. Além do bate-papo, sorteios de luvas dos profissionais e muitas fotos fizeram parte do evento realizado recentemente em Cotia. Muito bom voltar para Cotia, para onde a gente praticamente passou a adolescência inteira. Muitas coisas boas aconteceram aqui, muito aprendizado. E agora com essa ideia, né, de vir com a molecada mais nova, de passar umas ideias, as vivências que a gente aprendeu aqui no CFA, nos jogos, nos treinos, no dia a dia. É muito gratificante, né, a gente passar por todo o processo, né, de categoria de base, desde o sub-15 e chegar no profissional, que é onde todo mundo almeja, e voltar como espelho é muito gratificante. É uma experiência muito importante, desde os molequinhos do sub-9 até para quem é do sub-20 é muito bom estar podendo ter essa experiência com eles, de eles estar podendo falar a história deles, porque, cara, esses caras já são muito vividos, eles sabem muito do futebol, ele tem uma experiência de vida muito boa e pra gente, assim, querendo ou não, a gente tem que escutar esses caras, porque é eles que estão lá em cima e a gente tem que ouvir eles. Esse aqui é o sorteio que eles fizeram, tive a sorte de sair, né? Vai guardar bastante. Ah, essa aqui vou nem usar em jogo. E assim a gente encerra mais uma edição do Made in Cotia. Como eu sempre falo, deixe seu comentário, manda pra gente sugestão de pauta, comenta se você gostou das pautas que tratamos nesse episódio e a gente volta em breve para falar tudo sobre a base tricolor. Até lá!